Muito bem, estamos de volta com o programa Espaço Parlamentar, o programa onde você conhece mais do trabalho, de como pensa o seu representante aqui no Poder Legislativo. Hoje estamos conversando e batendo papo aqui com o vereador Edgar Sasaki do DEM. Vereador, terminamos o primeiro bloco falando um pouquinho sobre a questão da mobilidade urbana. O senhor falou do plano de mobilidade urbana, da necessidade que ele tem para todas as cidades e principalmente para a cidade de Jacareí. Jacareí teve uma audiência pública, como o senhor mencionou aqui. E como é que o senhor avalia também, embora, o resultado dessa audiência pública tenha sido anulado pelo poder público, mas, na sua opinião, como que o senhor vê a participação da população num tema que é tão importante e basta a gente andar nas ruas para que tenha um ou outro que fale claramente, que até proponha algo interessante para que mude a situação da cidade, que não é diferente das outras cidades do nosso país. Mas como é que o senhor vê a questão da participação da população nesse plano de mobilidade e na administração pública como um todo, por exemplo? Meu Daniel, é o seguinte, eu acho que a população é extremamente importante a participação deles. Eu acho que os vereadores estão aí, os vereadores têm a sua assessoria e sempre que possível eu tenho atendido a população que nos chama. Agora há pouco mesmo eu estava lá na Vila Branca, vendo tanto Vila Branca como também o Rio Comprido, as necessidades locais no caso. Tá? Então, sempre que possível, você que é cidadão da nossa cidade, tiver algo a falar para a gente, nos procurem. Nós estamos aí justamente para melhorar a nossa cidade. Né, Daniel? Então, eu acho que o vereador tem essa responsabilidade. E também o cidadão, ele também tem a sua parte. Eu acho que ele tem que realmente procurar o vereador, mostrar os problemas e o vereador, juntamente com a população, cobrar do executivo no caso. Vereador, além da população ter que procurar o vereador, procurar a prefeitura, a gente já ouviu de alguns colegas também, do senhor aqui, que é preciso que eles obtenham a informação. Aí, na sua avaliação, hoje é possível ter a informação de forma bem acessível, ou seja, saber vir conversar com o vereador, saber a função do vereador, como ele vai poder ajudar, saber que eu devo procurar o vereador, não eu devo procurar o Ministério Público, não eu devo procurar a prefeitura. O senhor, nas suas andanças pela cidade, no seu diálogo com a população, o senhor vê que a população está preparada ou tem buscado essas informações ou ainda falta, de repente, um pouquinho mais de vontade por parte da população de procurar, mesmo para poder ter uma conversa, um diálogo mais firme, mais aberto e mais direto com relação aos problemas da cidade? Então, Daniel, eu acho que assim, né? Primeira coisa, eu acho que a população hoje, ele muitas vezes, ele confunde a Câmara Municipal com a Prefeitura. Então, até que eles acham que o vereador, ele é da Prefeitura, e não é verdade. Ele é do Legislativo, ele é da Câmara Municipal. Então, eu acho que o fato de hoje você ter uma TV Câmara, por exemplo, em nossa cidade, isso ajuda bastante a esclarecer isso exatamente. Qual é a função realmente do vereador? Eu vejo que a principal função do vereador é o quê? É fiscalizar o ato do prefeito. Eu vejo que muitos falam assim, pô, Edgar, mas você é vereador, você tem que fazer leis. Eu falo assim, alguns tipos de leis. Porque dependendo do tipo de lei que você faz, aliás, um projeto de lei, ele muitas vezes é inconstitucional. Ele fere a Constituição Municipal, que é a lei orgânica. Então, existem algumas atribuições do vereador e existem algumas leis que o vereador pode fazer. Uma lei que, por exemplo, traz custo para o executivo, dá serviço para o executivo, funcionalismo público, falar em contratos, convênios, tá? O vereador não pode fazer. Tá? Por quê? Se torna inconstitucional, é vício de iniciativa. Não compete ao vereador fazer leis desse tipo. O orçamento, por exemplo, é a nível estadual, federal, que é os deputados estadual e federal, eles podem fazer emendas parlamentares e fazer uma destinação de uma verba para o município, uma entidade e tudo mais. O vereador não pode. Tanto é que quando você tem a LOA, ou mesmo a LDO, que é a Lei de Diretrizes, tá? O orçamento mesmo, a LOA, o vereador ele não pode fazer uma emenda sugerindo alguma coisa. Ele pode fazer uma emenda corretiva. Talvez um erro de português, alguma coisa, números ali, tá? Ele pode fazer uma emenda corretiva, mas não pode propor nada nesse sentido.
Então, esse é um problema que nós, vereadores, enfrentamos, né? E nisso o vereador fica sendo conhecido como o quê? O vereador que faz só denominação de rua, faz homenagem. Tudo bem, isso é uma prerrogativa do vereador. Antigamente, o prefeito fazia as denominações por decreto. Hoje não. O vereador ele faz um projeto de lei também. Tanto é que quando você denomina uma rua, você tem todo um trabalho de pesquisa, a família é consultada, os amigos, tudo mais, e depois ela é votada aqui numa sessão de Câmara. Tá? Então a gente acaba fazendo por quê? Porque é uma necessidade do município também. Nós temos aqui na cidade muitas ruas sem nome na nossa cidade. Tá? Então isso é um problema. Então cabe ao vereador estar fazendo essas denominações também. É lógico que eu, enquanto vereador, tá, eu não fiz só a denominação de rua. Eu também fiz vários projetos de lei que foram aprovados e sancionados pelo prefeito. Hoje tem um projeto de lei que é extremamente importante para a nossa cidade, que é, por exemplo, os lavatórios em restaurante, bares, pizzarias. Que é o quê? É simplesmente a necessidade de colocar um lavatório, um lavabo, nos locais de alimentação. Então o shopping da nossa cidade, por exemplo, ela fez uma reforma e hoje lá está um lavador de mão. Por que disso aí? Porque anteriormente a isso, as pessoas iam até o banheiro, antes da alimentação, e lavavam a mão e colocavam a mão na maçaneta e saía com a mão suja novamente. Agora não, agora você tem um local onde você pode lavar suas mãos e depois se alimentar, no caso, né? Então você vê que as empresas que estão se instalando depois dessa lei, de ser sancionada, hoje ela é obrigatória, tanto para as pessoas que começam uma atividade ou fazem uma reforma. Tá certo? Tá certo, vereador. Eu gostaria de retomar um pouquinho na questão do assunto da mobilidade, como o senhor colocou aqui. Jacareí tem um grande desafio pela frente por ser uma cidade bem antiga e nós temos aqui o problema de geográfico mesmo, na questão da extensão da nossa cidade aqui, principalmente da área central. Qual que o senhor vê o maior desafio que Jacareí tem dentro desse assunto, que ainda vai continuar sendo debatido e vai estar sendo colocado aqui para a nossa cidade? E, na sua opinião, é possível melhorar o trânsito da cidade dentro desses limites que nós temos aqui? Meu Daniel, então olha como é que é importante esse plano de mobilidade urbana. Infelizmente, esse plano não está sendo discutido com a população. Trouxeram aqui o plano para essa casa, numa audiência pública. Houve-se uma discussão bastante breve, mas não foram consultados a população. Hoje você anda na cidade, principalmente no horário de pico, que é das 7 da manhã até as 9 horas, e depois das 4 da tarde até as 7 horas da noite, praticamente as ruas principais da cidade você não consegue andar mais. Então estaria tendo que discutir mais para justamente chegar num plano realmente necessário para a nossa cidade. O plano diretor do município, ela prevê a construção de 2 pontes, que ajudaria bastante. Mas só 2 pontes não adiantaria em nada. Precisaria de um anel viário, um viário realmente decente, né? Que possa realmente fazer com que as pessoas possam se locomover melhor na nossa cidade, no caso. Então, Daniel, fica difícil melhorar alguma coisa na nossa cidade sem esse plano. Então eu vejo que precisaria de muito mais discussão, muito mais audiências públicas, no caso, né? Para se estar discutindo com a população. E no meio da população sempre tem pessoas especialistas na área, muitas vezes, poderiam estar contribuindo muito para se fazer um plano realmente decente para a nossa cidade, no caso, né? Nesse caso, como é que o senhor avalia de quem que o interesse é de todos, obviamente, mas com relação à discussão, essa questão de atitude, é mais do poder público ou da população? Como é que o senhor mede aí, se pudesse colocar uma porcentagem de responsabilidade para cada um? Hoje, eu vejo que sempre tem que partir do poder público, no caso. O poder público, ela tem essa possibilidade, ela tem um poder de mobilização muito maior. Tá? Então, a população, ela é importante também, a sua participação. Então, a contribuição seria mais a participação da população. Mas o poder público, ela teria que estar articulando tudo isso.
criando toda a logística para você facilitar, por exemplo, uma discussão como essa. Então, o poder público é importante no caso, principalmente o executivo no caso. O legislativo poderia também fazer algo, mas eu acho que é mais do executivo no caso, né? Partir do executivo. Maravilha, nós estamos conversando aqui com o vereador Edgar Sasaki no programa Espaço Parlamentar, onde você conhece um pouquinho mais de como trabalha e como pensa o seu representante aqui no Poder Legislativo. Vereador, um outro assunto que o senhor colocou em pauta para esse nosso bate-papo é com relação ao laudo técnico do Instituto de Pesquisa e Tecnológico, né, o IPT, sobre a ponte. Este laudo foi dado em 2014, começou ali no ano de 2013, lá em 2014 também, foi um assunto para que o nosso telespectador conheça, quem não está por dentro ainda do assunto, que laudo foi esse, por que foi pedido um laudo e qual a importância que ele tem relacionado à ponte aqui do São João. Então, Daniel, fazendo um pequeno histórico dessa questão, em 2013, com essa falta de água e tudo mais, a represa de Santa Branca, ela reduziu a sua vazão para 40 metros cúbicos de água por segundo. Isso que aconteceu na nossa cidade? Faltou água. Justamente porque o canal de captação de água do SAI, que é a empresa nossa de água, o nível da água ficou abaixo do canal da entrada. E com isso, faltou água. E nisso, o que aconteceu? Houve um enroncamento ali na ponte do São João, e com isso houve o rebaixamento desse canal em 60 centímetros para facilitar a entrada. Só que nisso começou a ocorrer uma série de problemas às margens do rio. Ou seja, com essa retirada de terra, é isso? Não, arrancamento seria a barragem que foi feita. Ok. E com isso criou-se uma passagem de água, e como a água passava só naquele canal, começou a desbarrancar todas as margens do rio. E com isso, nós ficamos preocupados, logicamente, tá? Porque estava erodindo toda a cabeceira da ponte. E nós vimos já pedindo várias vezes o laudo do IPT. E o laudo, ele ocorreu no começo de 2014, e lógico que o laudo, ele traz uma recomendação. E essa recomendação que eu queria realmente saber. Por várias vezes eu solicitei ao executivo, o executivo se negou a mandar esses laudos para a gente. O que eles estavam propondo é o seguinte, que eu fosse verificar o laudo pessoalmente, tá? Só que eu não sou engenheiro civil, não sou especialista em ponte, sou engenheiro agrônomo, tá? Então, eu olhando esse laudo eu não estaria entendendo. Então, o que nós fizemos? Eu estive lá com o engenheiro responsável pela construção da ponte na época, que é o Dr. Emílio Marques Mesquita. Ele foi realmente o responsável técnico pela construção, e nós estivemos lá na Secretaria de Infraestrutura, conversando com o secretário, que era o Tomás, na época, e nós verificamos o laudo, e realmente a recomendação eram várias. E uma mais importante que nós notamos era a substituição de uma placa de borracha, de neoprene, que tem que ser trocada a cada 20 anos. E a ponte tem mais de 40 anos. E essa ponte até hoje não foi, essa borracha até hoje não foi trocada. Então aquele balanço que ocorre meio que exagerado em cima da ponte, talvez seja por causa dessa falta dessa manutenção no caso, dessa troca dessa borracha. Tá? E a outra recomendação é o quê? Que pelo menos a cada 3 anos, 2, 3 anos, haveria necessidade de fazer um outro laudo, justamente para estar acompanhando realmente essa ponte no caso, né? E as manutenções normais que tem que ocorrer. Existe um desgaste natural, tá, da própria ponte, então algumas manutenções têm que ser feitas. E eu não vejo nada nesse sentido. E outra, né? Por que eu falo que tem que ter a terceira e a quarta ponte? Você imagina, se a ponte do São João ela foi interditada para se fazer uma manutenção, você já imagina o caos que vai dar nessa cidade, né? Você teria somente uma ponte, que é aquela ponte ali, aquela que vai para o Jardim Emília, no caso. Tá? Então você vê que realmente vai se tornar uma coisa muito complicada na cidade. Por isso que a gente cobra normalmente a terceira e a quarta ponte,
justamente por causa disso. Numa emergência, como é que você vai fazer só com 2 pontes? Você tem que ter uma opção também, né? Tá certo, nós estamos aqui conversando com o vereador Edgar Sasaki, do Democratas, o seu representante aqui no Poder Legislativo, no programa Espaço Parlamentar. Vamos fazer uma pequena pausa para mais um intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco. Continue com a gente.